Bom, quando a gente fala de marcadores, né? Quando a gente fala assim de marcadores de dano hepático, a gente tem várias enzimas também, e no período da tarde elas estão mais elevadas. E por que a gente precisa saber disso? Como geralmente a gente faz análise dessas enzimas de atletas, às vezes no período da tarde, porque não precisa de jejum e faz parte do processo de treinamento, a gente tem que ter em mente que eu preciso sempre fazer essa análise, tá? Todas as vezes no mesmo horário. Então, se eu estou analisando os pacientes ou os atletas no período da tarde, 3 horas da tarde, se eu fizer sempre às 3 da tarde, eu vou normalizar esse processo, ok? Antes de passar a próxima aqui, tem uma questão que foi levantada aqui pela Stephanie, que é importante. A glicemia média, a diferença da glicemia média estimada para a glicemia de jejum e a glicada é a seguinte. A glicemia jejum é aquela glicemia que a gente faz depois de 8 horas, que avalia o momento da pessoa, né? A hora que ela está fazendo a coleta, quanto que tem em média a glicose do sangue dessa pessoa por ml de sangue. A glicemia média estimada, ela é um cálculo baseado na hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela é um percentual de hemoglobina que tem glicose ligada. Então, quanto mais glicose eu tiver no sangue, mais glicose liga na hemoglobina. Então, um percentual da hemoglobina que eu tenho no sangue, que transporta oxigênio, está ligado na glicose. Quanto mais glicose, mais hemoglobina glicada. Portanto, se eu tiver um quadro de hiperglicemia, uma pessoa que é diabética, a hemoglobina glicada está aumentada. Só que por que a hemoglobina glicada é interessante? Porque a glicose fica ligada na hemoglobina pelo tempo de permanência da hemácia no sangue, que é de 3 a 4 meses. Então, aí a hemácia é substituída por uma nova, então, se a hemoglobina glicada está elevada, significa que nos últimos 3 a 4 meses, a glicose dessa pessoa estava mais alta no sangue. Então, ela é o que a gente chama de glicemia pregressa. Só que a gente fala assim, a hemoglobina glicada é 5%, 6%, a gente não tem uma ideia do quanto que isso significa de glicose, efetivamente, no sangue da pessoa. Então, o que os pesquisadores fizeram? Eles fizeram uma equação para saber o quanto que reflete de hemoglobina glicada na glicemia. Então, eu pego e faço um cálculo, e aí eu sei que se uma pessoa tem 5% de hemoglobina glicada, isso vai ter ali uma estimativa do quanto de glicose que tinha no sangue dessa pessoa. Tá? Então, a glicemia média estimada seria mais ou menos assim a glicemia dessa pessoa nos últimos 3 a 4 meses, só que é uma conta. Então, como que eles fizeram? Essa pesquisa foi muito interessante. Eles contaram com voluntários que foram avaliados todos os dias durante 4 meses. Todos os dias eles faziam um exame de sangue. E fazia glicose, fazia hemoglobina glicada, glicose, hemoglobina glicada, e depois eles fizeram uma equação para saber, né? E lógico que eu não posso esquecer que se eu vou fazer hemoglobina glicada, é o percentual de hemoglobina que está ligada na glicose. Se a pessoa está anêmica, eu não posso usar hemoglobina glicada como forma de avaliar um paciente, porque se ela está anêmica, ela tem menos hemoglobina. Então, ela tem menos hemoglobina para ligar glicose. Então, mesmo que a pessoa tenha mais glicose no sangue, tem menos percentual de hemoglobina glicada. Então, por isso que é muito questionável a gente fazer diagnóstico de diabetes em uma pessoa através da hemoglobina glicada. Então, o exame que nunca pode faltar, se eu estiver avaliando hemoglobina glicada, é o hemograma. E a gente vê isso aí com muita dificuldade. Da mesma forma que se eu tenho pouca hemoglobina, a hemoglobina glicada está falsamente diminuída, se eu tiver hemoglobina aumentada, eu vou ter um falso aumento de hemoglobina glicada e eu posso achar que a pessoa é diabética. Isso é importante para os usuários de esteroides anabólicos. Por quê? A pessoa está fazendo lá o uso de TRT ou está usando esteroide anabólico. A gente vai ter um efeito, vai ver aqui ainda na aula de hoje, de aumento de eritropoiese, ou seja, o aumento do hematócrito, consequentemente, aumenta a hemoglobina. Só que aí eu tenho mais hemoglobina e aí o equilíbrio faz com que mesmo a glicose normal ligue mais hemoglobina. Então, eu vou ter uma hemoglobina glicada falsamente elevada. E aí a pessoa vai achar que está diabético, mas não é. É que ela tem mais hemoglobina ligando. Então, fiquem atentos, porque se você acompanha uma pessoa que tem anemia, a hemoglobina glicada está falsamente diminuída. Se você acompanha uma pessoa que tem, por exemplo, faz uso de alguma medicação que aumenta o número de eritrócitos, ela dá falsamente elevada, tá? Então, fiquem atentos, porque isso não é uma boa, tá?
E aí a glicemia capilar, se fizer em jejum, representa o mesmo resultado? Não, a glicemia capilar ela não pode ser comparada com a glicemia de jejum, porque a gente tem um método diferente. A glicemia capilar ela pega o sangue total numa tirinha. E a glicemia de jejum, a gente está pegando só a parte líquida, que é o plasma da pessoa. Então, a gente tem uma diferença aqui, e os resultados, mesmo em jejum, eles não serão comparáveis, tá? No caso, Stephanie, a glicemia a hemoglobina glicada, desculpe, a glicemia capilar, ela pode sim ser feita todos os dias para a gente fazer o automonitoramento, só que a gente nunca vai encontrar o mesmo resultado do sangue, mas é o comportamento. Se está normal na glicemia capilar, deve estar normal no sangue, tá? Então, aí as faixas de referência são diferentes. Se eu tenho aumento de glicose na glicemia capilar, eu também tenho que ter esse aumento no sangue, tá? E é importantíssimo que uma coisa que as pessoas se preocupam um pouco é que esse aparelho, né, o glicosímetro, ele funciona com pilha, bateria. Então, se a bateria estiver fraca, ele vai emitir menos luz lá na hora de fazer a detecção. Então, vai ter uma alteração ali. Então, o nível das baterias é importante ser monitorado. Por isso que lá todo aparelhinho tem lá o nívelzinho da bateria. Então, quando ela estiver já do meio para baixo, é importante trocar, porque isso pode dar uma diferença na leitura, tá? Bom, seguindo aqui, eu acho importante esses comentários e essas dúvidas, porque isso faz parte do nosso dia a dia de atuação dos exames de uma forma mais prática, tá? E aí, a gente tem outros processos. Por exemplo, eu tenho a variação circadiana, que é dentro de um dia. Mas os hormônios, por exemplo, nas mulheres, eles têm oscilações cíclicas que dependem do ciclo menstrual, no mês, né? E isso também gera dúvida na hora de interpretar o exame, por quê? Se a gente está falando de um ciclo menstrual, a gente pode dividir ele basicamente em duas metades. A fase folicular, que seria a primeira metade, aí tem a ovulação e depois tem a fase lútea, a segunda metade. Se tiver ovulação e fecundação, a gente vai ter um tipo de resposta de proliferação do tecido. Se não tiver a ovulação junto com a fecundação, a gente vai ter uma descamação, que é depois seguida do sangramento menstrual. E aí a gente tem uma oscilação, né? Se a gente fala da fase folicular, essa primeira metade, a progesterona está sempre em menores quantidades e na segunda metade a progesterona aumenta. O LH ele tem um pico, né, que coincide com a ovulação. E já o estradiol, ele tem nos primeiros dias aqui valores menores, depois ele vai oscilando aqui. Tudo isso tem um efeito sobre os exames e tem um efeito sobre outros exames que não são hormônios. Por exemplo, a progesterona, ela causa um pouquinho de resistência à insulina, então a gente tem uma glicemia um pouco mais elevada na segunda metade do ciclo, quando comparado com a primeira metade. O estradiol é importante para o metabolismo do perfil lipídico, então a gente pode ter uma oscilação do colesterol aqui nos primeiros dias. E aí, isso vale para quem não usa contraceptivo oral ou não faz uso de contraceptivo injetável, mas não vale para a pessoa, por exemplo, que usa lá aquele dispositivo, o DIU, porque ali a liberação é local. Tá? E aí, o que a gente observa? Que tem valores de referência para a fase folicular e fase lútea para estradiol, FSH, LH e progesterona. Porém, você precisa saber em qual fase do ciclo está a mulher, né? Isso aqui vale para quem não faz uso do contraceptivo oral. Quem faz uso dos contraceptivos orais, se eles são combinados, estrogênio e progesterona, LH e FSH vão estar diminuídos ao longo do ciclo todo. Então, não muda esse parâmetro aqui. E se a gente fala daquela injeção ou do comprimido, que é só a progesterona, a gente pode ter picos anormais de LH ao longo do ciclo. E isso causar uma dificuldade na interpretação do exame. Por isso é fundamental perguntar para a mulher qual é o tipo de contraceptivo oral que ela usa. Pergunta o nome e aí vai ter os componentes. Aí você usa lá aquele aplicativo que eu falei para vocês, lá o drugs.com, e vê lá as alterações que ele pode provocar. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Então, isso aqui é os exames que já se conhece o valor de referência específico. Porém, DHEA e androstenediona, eles também têm uma diferença com o ciclo.
se na fase folicular o DHEA e a androstenediona estão mais elevados em comparação com a fase lútea, tá? Então, presta atenção aqui, ok? Por quê? LH e FSH são importantes para estimular a produção de testosterona, e eles têm efeito sobre DHEA e androstenediona, que não estão lá, né, nos valores de referência. Então, as pessoas perguntam, professor, tem uma época melhor para eu fazer o meu exame? Não tem uma época específica, mas se você fizer na primeira metade, você vai ter esses exames, todos eles ali nos valores mais elevados. E evitar fazer durante o período menstrual, principalmente se você for fazer hemograma, porque aí o sangramento menstrual influencia na quantidade de hemoglobina, tá? Então, ficar atentos aí, né, e fugir desse meio aqui da ovulação, da fase ovulatória. E aí, quando a gente olha para esses exames e o uso do contraceptivo oral, a gente não pode deixar de citar exemplos de exames, de estudos como esse, aquele de 2013, mas um estudo clássico, muito bem delineado, que eu gosto sempre de colocar aqui nas aulas, que é, né, o efeito dos contraceptivos orais, de diferentes combinações, sobre a testosterona, diminuindo a testosterona total e diminuindo a testosterona livre nas mulheres, né? Foram 39 estudos diferentes com 64 tipos de medicamentos testados. E aí vocês vão ver por que diminui a testo livre, porque você aumenta essa proteína aqui, a SHBG. O que é a SHBG? É a principal proteína que transporta a testosterona nas mulheres. Então, se você aumenta a quantidade da proteína de ligação, mais testosterona se liga lá e diminui a fração livre. A fração livre é justamente aquela que vai entrar dentro das células. Porque se a gente lembrar, os receptores dos hormônios esteroides, como da testosterona, eles estão mais localizados dentro das células, tá? E aí a efetividade diminui. Então, quem quiser saber mais desses conteúdos aqui, do mecanismo de ação desses hormônios, quais são esses hormônios, tem lá, né, uma aula na Uplay TV, um curso lá que eu gravei e que está disponível lá, 4 horas de 4 a 6 horas de aula, falando lá sobre essa parte de ação dos hormônios. Mas só para a gente entender isso daqui, é importante que você tenha em mente que se a atleta, né, utiliza contraceptivo oral, você vai ter uma alteração aqui, ó. Testosterona diminui, o DHEA, a androstenediona, a testosterona livre, o LH, o FSH. A única coisa que aumenta é o SHBG, tá? A proteína de ligação. E aí, olha que interessante, os valores de referência da SHBG para mulheres usuárias de contraceptivo oral, ele muda. Por quê? Ela produz mais essa proteína, né? Então muda o patamar de estabilidade dessa proteína no sangue. Então, olha só, as mulheres que fazem uso de contraceptivo oral têm um valor aqui praticamente o dobro de SHBG em comparação com quem não usa. Então, esses valores aqui, na tabela que está em branquinho aqui, são os valores que os laboratórios colocam. Então, olha aqui, ó, as mulheres de 20 a 46 anos têm de 18,2 a 135 nanomol por litro. Prestem muita atenção nessas unidades, tá? Se vier uma unidade diferente, você tem que entrar, né, no site do laboratório e ver se ele tem lá uma calculadora para você fazer a conversão. Tem vários laboratórios que disponibilizam. Agora, olha uma mulher usuária de contraceptivo oral. Esse método laboratorial, a gente vai ver que os métodos laboratoriais, eles mudam bastante. E aí, esse método laboratorial que é o mais utilizado pelos laboratórios para fazer a dosagem de SHBG. Uma mulher que faz uso de contraceptivo oral, ela tem praticamente o dobro do valor de referência, tá? Então, aqui você pergunta se faz uso do contraceptivo oral, sim ou não, qual é, e aí já olha, se tiver o SHBG, você vai ter um valor diferente de comparação, tá? Então, outro dia, uma pessoa me mandou esse exame, que eu vou colocar para vocês aqui, olha que interessante. Eu vou colocar no maiorzinho aqui. Ela tinha, era uma mulher, né? 31 anos, praticante de atividade física, e estava usando contraceptivo oral. 0,066 nanogramas por decilitro. Olha, a unidade já mudou aqui. Desculpem.
No caso aqui, está bem abaixo do valor de referência para todas as faixas. Não preciso nem saber a faixa do ciclo que ela está para saber que esse valor está diminuído. Mas ela tem uma testo total de valores normais, ó, de 10 a 75, está dentro do valor de referência. Porém, ela tem um SHBG de 255 nanomol. Se você olhar 255, ó, está acima até do valor de referência para quem usa o contraceptivo oral. Então, por que que ela está com a testo livre lá embaixo, sem ter queixa, sem ter nenhum tipo de queixa? É porque tem muita proteína de ligação ali. E aí você tem vamos dizer assim, um destino maior dessa testosterona para a proteína de ligação. Então, perceba, professor, eu tenho que pedir testo total somente, testo livre? Não, você tem que pedir os três. Testo total, testo livre e o SHBG. Isso a gente vai ver na aula do nosso próximo encontro. Então, aqui, fique atento, porque esse era o único exame alterado que essa pessoa tinha. Mas por que está alterado? Pelo uso do contraceptivo oral. Então, aqui é clássico, tá? E uma outra coisa que chamar a atenção para vocês é isso, ó. Aqui está escrito, ó, soro, foi feito no soro, foi feito no sangue, e o método quimiluminescência, ou seja, isso foi analisado, foi dosado e não foi calculado, tá? Então, se vocês olharem aqui, tem um histórico dessa paciente, e aqui ela tem valores, ó, que foram, vamos dizer assim, oscilando, porque depende da quantidade de proteína de ligação, ok? Bom, Luan, para diminuir o SHBG, neste caso aqui só tem uma opção, que é ou não fazer o uso contraceptivo, ou trocar o contraceptivo por um que tem uma dosagem hormonal menor, porque aí tem as gerações de contraceptivo oral, né? Então tem primeira, segunda, terceira, quarta geração. Então, à medida que que eles vão ficando com menos hormônios, a gente tem menos efeito sobre o SHBG, tá? Então tem essa possibilidade aqui para fazer esse processo acontecer. Então você tentar, aí no caso tem que ser uma questão médica, né? Mas a gente tem situações onde você pode modular isso, tá? Mas aqui é basicamente mexer na questão relacionada ao contraceptivo oral. Mas o mais importante aqui é entender que muitas vezes isso não tem impacto sobre desempenho, sobre libido, sobre o comportamento. Por quê? Porque você tem aqui uma quantidade de testosterona total normal. Você está tendo uma interferência aqui nesse equilíbrio da ligação. Perfeito? Na próxima aula, no nosso próximo encontro, a gente vai falar em mais detalhes sobre esse processo, ok? Como que ele acontece. Bom, eu queria saber se a gente pode fazer uma rodada aqui de perguntas, se a gente tem perguntas para o pessoal para responder que não foram respondidas, né? E se a gente pode fazer um intervalozinho de uns 10, 15 minutinhos para poder a gente voltar depois na sequência aqui para falar de avaliação do resultado de exames laboratoriais, para a gente não quebrar o nosso raciocínio no meio. Pessoal, alguém com alguma pergunta para fazer para o professor? Fiquem à vontade, porque esse início aqui é mais uma questão geral da interpretação. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que foi passado até agora? Ó, o professor Pedro tem uma pergunta. Pedro tem uma pergunta. Esse HBG elevado por muito tempo teria algum prejuízo? Bom, o prejuízo aqui é a gente ter sempre testosterona livre diminuída. Então, se isso permanece por muito tempo, a gente tem que avaliar se isso está afetando a atividade da testosterona. Porque neste caso aqui da nossa paciente, o contraceptivo oral está aumentando muito o SHBG e diminuindo muito a testosterona. Isso a longo prazo isso pode ter um efeito da ação da testosterona, que ainda não é visível por conta do histórico do uso. Mas é importante a gente observar também que tem outras causas, né, que fazem o SHBG aumentar ou diminuir, e essa elevação nem sempre vai estar acima do valor de referência. Se a elevação provocar ali, né, se o contraceptivo oral provocar uma elevação na SHBG que não tenha impacto lá sobre a testosterona livre, a gente não vai ter efeitos. É importante lembrar também, Pedro, que a gente vai falar disso na próxima aula, mas
existem outras proteínas de ligação da testosterona, no caso a albumina. Então, muitas vezes, dependendo do nível de albumina no sangue, esse efeito ele não é tão sentido, porque a albumina ela tem uma maior facilidade de liberar a testosterona. Então, por isso que, às vezes, a gente não tem muito efeito no ganho de massa muscular, como tem o comentário do Pedro. Por quê? Eu posso ter outras formas de liberar a testosterona que não dependem da SHBG, por exemplo, a albumina, tá? Então, tem um estudo interessante mostrando que o uso do contraceptivo oral, embora ele tenha impacto sobre a testosterona, ele não tem, às vezes, um efeito positivo, um efeito negativo no desempenho e no ganho de massa muscular. Por quê? Porque existem outros fatores que atuam ali no processo de hipertrofia e no processo de desempenho. Então, o contraceptivo oral, que é importante a gente observar aqui, ele causa, às vezes, uma alteração laboratorial, tá? Mas a questão relacionada a desempenho, ganho de massa muscular ou não, depende, tá, de outros fatores. Por isso que a gente tem que cruzar esses resultados com a anamnese, ok? Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu acho que eu já respondi, né, do Pedro, da Denise. Quem não toma o contraceptivo oral tem SHBG alto, testo baixo. Aí, nesse caso, Denise, a gente tem que investigar as outras causas de alteração da SHBG. A gente tem causas de alteração de SHBG que podem ter a ver com síndrome do ovário policístico, a gente tem alterações relacionadas a problemas da tireoide, e aí eu vou deixar para responder essa pergunta na nossa próxima aula, que a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Mas aí a gente tem que avaliar as outras causas de alteração da SHBG, que a gente pode ter a ver com uso de medicação, entre outros, tá? Então, eu vou deixar para responder essa sua pergunta com mais detalhes na hora que a gente for falar desses exames, tá? E aí, aqui prescreveu Deposteron, mas o exame do DHT estava alto. Achei alto alguma coisa que poderia estar sendo feito dentro da nossa área. O Luan, também, neste caso aqui, eu vou deixar para a gente responder aqui essa pergunta, eu vou pedir para vocês repetir essa pergunta quando a gente for falar especificamente das análises dos hormônios, porque a gente vai ter que fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Mas só para já dar uma luz aqui, nesse caso, em algumas situações, a gente tem até fitoterápicos que podem diminuir a atividade de hormônios, e aí a gente pode ter também questões relacionadas a, todas as vezes que eu quero diminuir a quantidade de testosterona, eu posso também aumentar a quantidade de SHBG. Mas então, tanto o Luan quanto a Denise, nós vamos discutir mais isso lá quando nós for falar dos hormônios em especial, tá? E no caso, ginecomastia, quando a gente aumenta a quantidade de estradiol, tá? E aí, então, eu tenho um aumento da aromatase, tá? No caso do Deposteron aqui, eu não sei se isso está acontecendo porque aumentou a quantidade de produção de estrogênios, mas, mais uma vez, essa questão relacionada à atividade dos hormônios, a gente vai falar mais na próxima aula. Aqui a gente está falando mais da interferência analítica. O Felipe, sim, deve questionar a fase menstrual que a mulher se encontra para poder fazer a interpretação de acordo com o valor de referência, né, do exame. Então, o exame vem na faixa, então, neste caso, né, menos a data da última menstruação para sabermos a fase do ciclo. Eu acho que as duas perguntas são mais ou menos a mesma. Então, se você questiona a data da última menstruação, você saberá a fase do ciclo que ela está, né? E aí, sabendo a fase do ciclo, você consegue interpretar o exame baseado no valor de referência, porque o laboratório ele coloca os valores de referência de acordo com a fase do ciclo, tá? Deixa eu voltar aqui, no caso daquele exame que eu coloquei de exemplo, só para vocês verem o que eu estou dizendo aqui, ó. Vocês olharem aqui neste exame, eu vou colocar o apontadorzinho laser, ó, fase folicular, a testo livre, tá de 0,118 a 1,6, no meio do ciclo de 0,3 a 2,34, e na fase lútea de 0,170 a 1,870. Então, olha só, por que o meio do ciclo tem uma diferença tão grande de
testosterona? Porque é quando tem mais LH. E como tem mais LH, o LH estimula mais testosterona. Então, a gente tem uma diferença. Na próxima aula, quando a gente for falar dos hormônios, eu vou colocar para vocês alguns exemplos dessas oscilações. Eu não quero aprofundar muito aqui, por quê? Porque senão a gente vai entrar num conceito ainda que vocês não vão entender por completo, tá? Mas, basicamente, seria isso. Deixa eu voltar aqui no coisa. Então, voltando aqui no Felipe, sim, saber a fase do ciclo vai te ajudar a interpretar corretamente lá os resultados, principalmente de LH, FSH e de progesterona e estradiol. Deixa eu ver aqui. Finasterida e dutasterida vai fazer reduzir também. Tem a ver com atividade de aromatase, sim, Vitor, tá? Esses medicamentos têm uma alteração na testosterona por conta da atividade ali, né, em aromatase e também em 5-alfa-redutase, que é a finalidade desses medicamentos, ok? Bom, que eu queria só ressaltar com vocês? Não vou deixar vocês sem resposta, mas é importante que, para responder isso, a gente esteja abordando o assunto na próxima aula dos hormônios, que aí a gente vai conseguir entender melhor isso. Neste momento, o que é mais importante entender é o seguinte: todo medicamento que influenciar na quantidade de SHBG, eu falei dos contraceptivos orais, mas a gente vai ver aqui que tem medicamentos para controle do colesterol que podem mudar, medicamentos que estão relacionados com sensibilização da insulina, que podem alterar o SHBG. Então, todos os medicamentos que mexem no SHBG, eles vão mexer na testo livre da pessoa, tá? Seja homem ou mulher, dependendo da medicação que eu estiver utilizando. E isso vai impactar na interpretação, porque às vezes eu vou ter uma alteração do exame que não se traduz em queixa clínica, tá? E aí cai naquela história da pessoa falar assim, eu tenho um exame que não está compatível com o meu resultado. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, ok? Professor, gostaria de saber se os medicamentos usados para tratamento oncológico na fase de quimioterapia também causam mudanças hormonais nas mulheres em relação à diminuição da SHBG e testosterona livre total. Pergunto, pois minha mãe está em tratamento oncológico e a equipe médica sinalizou que possivelmente ela sairá do tratamento oncológico menopausada. E não entendi muito bem essa relação. Poderia explicar? Muito obrigada. Olha, como a quimioterapia ela é muito ampla, né, as medicações, aí o que ela poderia fazer? Eu vou deixar aqui o meu e-mail, né? Que aí seria melhor se ela pudesse me mandar lá qual o nome dos medicamentos e qual que é o período que ela fez a utilização. Porque dependendo do tipo de quimioterapia que ela fez, o que pode acontecer? Se afetou, por exemplo, ovários, a gente tem ali um prejuízo na produção ovariana dos hormônios. Se a gente pensar também em medicamentos que possam afetar a produção de hormônios da adrenal. Então, toda vez que tem um quimioterápico e ele tem o objetivo de destruir algumas células, talvez a destruição dessas células seja responsável por diminuir a capacidade de produção de hormônios. Então, seria interessante saber, né, desse dado, mas pode acontecer, tá, Laura? Fica à vontade, pode mandar lá, manda o nome dos medicamentos, né, e qual foi o tipo de neoplasia que estava sendo tratada, mas pode acontecer mais em função, por exemplo, às vezes de dano à glândula produtora, né? E aí, neste caso, agora, eu não acredito que seja por conta da SHBG, porque o SHBG é só um transportador, né? E aí, por mais que você aumente, sempre vai ter a produção endógena, então a gente não alteraria a produção do hormônio total. Eu creio que seria mais em relação ao tipo de tratamento que ela fez, se foi quimioterapia, se foi algum tipo de cirurgia, e aí se remove, né, principalmente questões que afetam o ovário, aí deixa de produzir. E aí é importante que, dependendo do tipo, por exemplo, às vezes tem tipo de neoplasia que atinge, por exemplo, câncer de mama com receptores de estrogênio positivos. Significa que o estrogênio ele é um estimulador da neoplasia. Então,
o objetivo do tratamento é diminuir justamente a ação do estrogênio. Tá? Então, a Laura pode me mandar depois lá que eu posso responder com mais propriedade, entendendo melhor o caso. E aí, gente, assim, essa ferramenta lá do drugs.com, ela é muito útil, principalmente para a gente entender um pouquinho dessas alterações. Lá tem dentro do aplicativo, tem um local lá que chama efeitos adversos. Então, todas as vezes que eu tenho um medicamento, eu posso checar o nome desse medicamento lá e ele vai me dizer quais são os efeitos adversos, efeitos secundários. Por exemplo, se eu tiver uma alteração nas ações os quimioterápicos, principalmente eles agem muito em resposta nas células do sistema sanguíneo, né, dos leucócitos. Tem mais alguma que ficou? Não, acho que foi só essa, professora. Podemos dar continuidade à aula. Vamos lá, obrigado. E depois, então, fico devendo essas questões, principalmente aquelas que a gente vai abordar na próxima aula, ok? Bom, seguindo aqui, é importante que a gente entenda uma coisa. Como que eu vou avaliar o resultado de um exame laboratorial, de um praticante de atividade física ou de um atleta? Por quê? Eu tenho as ferramentas tradicionais de avaliação, né, de exames laboratoriais, que a gente conhece, os valores de referência, só que quando a gente fala do praticante de atividade física, a gente tem que ter em mente que a atividade física em si promove efeitos adaptativos e vai promover modificações que vão estar presentes sempre no indivíduo. Então, quando a gente está falando de fisicamente ativo, é uma pessoa que está lá 3 a 4 vezes na semana, fazendo a sua atividade física planejada, não é aquela pessoa que vai esporadicamente praticar uma atividade física. Neste caso, não se aplica aqui. Então, quando a gente está falando da atividade física, eu tenho que ter em mente que o treinamento, o que ele vai fazer? Ele vai promover ali microtraumas adaptativos, lesões teciduais no músculo, que vão gerar um processo inflamatório agudo, local, no músculo. Só que para o processo inflamatório acontecer no músculo, os leucócitos eles têm que chegar até o músculo e eles passam pelo sangue. Então, neutrófilos, macrófagos e os eosinófilos e também os linfócitos, eles vão transitoriamente estar aumentados no sangue para depois chegar no músculo. Chegando no músculo, eles vão aumentar a quantidade de espécies reativas de oxigênio, proteínas de radicais livres, citocinas, e também vão sinalizar para o fígado a produção de algumas proteínas, que a gente chama de proteínas de fase aguda positiva. Então, percebam, esse processo de estímulo do exercício está gerando uma inflamação no músculo, mas que tem reflexo também no sangue e em outros órgãos, como o fígado, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado que, para avaliar os exames laboratoriais de um praticante de atividade física, os valores de comparação são diferentes e os laboratórios eles não colocam valores de referência específicos pensando em praticantes de atividade física, ok? Então, neste caso aqui, a gente tem alterações transitórias. Por que eu falei lá das 24 horas? É que nas 24 horas de intervalo para fazer o exame, a gente tem a estabilização desses componentes, né? Então, quando eu estou estimulando o meu organismo, fazendo atividade física, eu estou agindo, causando inflamação. Então, eu vou ter aumento de componentes pró-inflamatórios. E a primeira célula que chega no músculo é o neutrófilo, né? Faz parte da imunidade inata. Depois vem o macrófago pró-inflamatório, que é o macrófago do tipo M1, e depois os linfócitos T CD8 positivos, os linfócitos citotóxicos. Todas essas células elas vão agir para causar o dano, que depois vai ser seguido da reparação. E aí eu tenho, além de células que estão chegando no músculo, o aumento de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, aqui em vermelhinho, vou até colocar o meu apontador aqui, o TNF-alfa, aumento da óxido nítrico sintase induzida, uma enzima que vai favorecer a formação de óxido nítrico, um importante vasodilatador, tá? E depois nós vamos ter também aumento da CCL2, que são citocinas que vão atuar na atração de mais leucócitos, ou seja, eu vou atrair mais leucócitos. Então, todo esse processo inflamatório está gerando uma característica de adaptação. E aí,
ele não pode durar para sempre, porque eu tenho primeiro a lesão, depois eu tenho a reparação. Então, no processo de reparação, eu vou ter, então, a chegada dos componentes anti-inflamatórios, como, por exemplo, o macrófago M2. Quem que vai fazer o macrófago deixar de ser inflamatório e passar a ser anti-inflamatório? A gente vai ter aumento de interleucinas, como essa daqui, ó, interleucina 10. Então, percebam, aqui está o dano provocado pelo estímulo do exercício. Então, eu vou ter um tempo depois do exercício que começa a acontecer a anti-inflamação, a reparação. E aí eu vou ter que ter síntese proteica. Para aumentar a síntese proteica, eu vou aumentar IGF-1. Eu vou aumentar a quantidade de hormônios, por exemplo, lá no local, produção local desses hormônios. Então, isso é importante a gente entender também, que nem todo hormônio liberado durante a atividade física, ele vai estar no sangue. Aqui o IGF-1 ele é produzido, às vezes, localmente e age ali no músculo. Tá? Então, a gente tem um aumento desses hormônios também para agir no processo de síntese proteica. Então, você tem componente de pró-inflamação e anti-inflamação. Então, se você quer adaptação, primeiro tem que ter o dano, para depois ter a reparação. Então, este processo aqui, quando realizado, estímulo, recuperação, ajustado, ele vai promover adaptação positiva. Então, olha só, você tem que ter a ativação das células, conhecidas como células satélites, que vão favorecer o crescimento de novas fibras musculares. Tá? Então, neste processo aqui, nós temos a participação de várias células, os macrófagos, né? E também dos eosinófilos, isso mesmo, os eosinófilos, eles participam desse processo aqui de ativação das células, lá no processo de reparação. Os eosinófilos, eles vão ajudar aqui no processo de formação de células anti-inflamatórias, né? E olha só, então os eosinófilos, as pessoas lembram muito dele lá no processo, né, de parasitose, alergia, mas eles são importantíssimos no processo de reparação, porque eles são agentes que vão mudar o perfil de células lá no tecido, no músculo, para processo anti-inflamatório. E olha que interessante, se a gente pegar um indivíduo sedentário, obeso, não praticante de atividade física, ele vai ter um tecido adiposo muito inflamado. E esse tecido adiposo muito inflamado tem mais macrófagos pró-inflamatórios e menos macrófagos anti-inflamatórios. E, portanto, ele tem lá no tecido adiposo poucos eosinófilos. Se ele começa a fazer atividade física, melhorar o perfil, composição corporal, vai aumentar a migração de eosinófilos para o tecido adiposo. Portanto, ele vai ter um aumento transitório de eosinófilos no sangue, porque esses eosinófilos, para chegar no tecido adiposo e no músculo, eles precisam passar pelo sangue. Isso vai mudar o valor de referência dos eosinófilos. Então, às vezes, as pessoas pensam, a pessoa começou a fazer atividade física, aumentou um pouco o eosinófilo, já pensa em alergia, em parasitose. Não é, isso é um efeito adaptativo. Por isso, a gente vai ver aqui que tem uma diferença no valor de referência dos eosinófilos, dos monócitos, dos neutrófilos, para os praticantes de atividade física, ok? Bom, e se esse processo não está controlado, né? Se eu tenho muita lesão, muita inflamação e pouca recuperação, eu posso evoluir para um quadro aqui de inflamação crônica e perda de massa muscular, porque eu vou aumentar o estresse oxidativo e aí eu posso ter fibrose ao invés de ativação de células satélites. Então, aqui eu vou ter efetivamente mais participação de macrófagos M1, que são os pró-inflamatórios, e dos neutrófilos, que vão produzir muitas espécies reativas de oxigênio. Então, aqui, cuidado, gente. Se você está num excesso de inflamação, descontrole, então você pode agir aqui com a proteção antioxidante, com compostos bioativos anti-inflamatórios. Aqui a gente pode citar ômega 3, cúrcuma, curcumina, né, que é o princípio ativo, os anti-inflamatórios, nós temos polifenóis, e esses componentes vão ajudar a prevenir o dano excessivo. Porém, se você está naquele processo de adaptação, que você quer o dano para recuperar, você tem que tomar muito cuidado aonde posicionar esses nutrientes anti-inflamatórios e antioxidantes para não bloquear a adaptação, ok? Então, o timing de quando a gente vai colocar esses componentes, ele também é importante que seja escolhido adequadamente. Então, fiquem atentos para que esse processo aqui ele possa acontecer de uma maneira importante e de maneira a adaptar o organismo. Então, pensando nisso,
Para interpretar um resultado de exame laboratorial, geralmente a gente usa os valores de referência, certo? Valores de referência populacionais. Esses valores eles são obtidos de uma população saudável. O que significa isso na clínica? Uma população que não tem doença. Porém, para um praticante de atividade física, isso não é o suficiente. Ele tem que ser saudável, não doente e fisicamente ativo, e ainda tem que pensar na modalidade que ele pratica, para poder ter utilidade desses valores de referência. E aí eu tenho que pensar sempre nas faixas etárias. Eu preciso ter, às vezes, valores de referência específicos para determinados tipos de atividade física, determinadas faixas etárias, gênero, homem, mulher, né? E tem também que pensar que esses valores eles estão amplamente variando. Então, eu tenho valores de referência, por exemplo, de Leucócitos, que vai de 4.000 a 11.000. É uma faixa muito grande. Então, existe um valor ideal? Muitas pessoas questionam se existe um valor ideal. Mas a gente tem que ter em mente que esse valor ideal, ele é muito também subjetivo e ele depende do tipo de método que eu estou realizando. Então, muitas pessoas falam assim, o valor ideal de TSH é X. A gente vai ver que isso não é real. Por quê? Porque os métodos mudam. Tá? E aí, existe uma coisa importantíssima que eu tenho que levar em consideração, a variação biológica. Hoje nós já sabemos que a variação biológica é o quê? Diferenças genéticas, diferenças de comportamento, de etnia. Tudo isso gera uma variação. Então, se vocês pensarem na hemoglobina, que é utilizada para diagnóstico da anemia, ela pode variar 6,8%, quase 7% entre as pessoas. E a gente vai ver que tem uma variação intra-pessoa, ou seja, uma variação da própria pessoa. Então, quando a gente fala do valor de referência, olha só, a hemoglobina, ela vai no mínimo 13 e no máximo 18. Então, eu estou dizendo, né, através do valor de referência, que uma pessoa que tem 17 de hemoglobina vai ficar anêmica, vai ter o mesmo transporte de oxigênio de uma pessoa que tem 13,5. Isso não é real. Então, quanto mais próximo você estiver do centro da média do valor de referência, do meio do valor de referência, melhor, tá? Melhor. Só que toma cuidado, porque a gente tem aqui, né, uma diferença importante que tem que ser observada nesses valores de referência. E aí, o valor de referência ele é baseado em 95% de uma população, sendo representado o mínimo no percentil 2,5 e o máximo no percentil 97,5. Então, quanto mais próximo do centro eu tiver, eu estou mais próximo da maioria das pessoas que foram utilizadas como valor de referência. Mas temos alguns problemas, né? Vamos pensar. Se você faz composição corporal de um paciente, né, percentual de massa magra e percentual de gordura, você está comparando esse indivíduo, né, fazendo lá os cálculos, e a evolução, perda ou ganho de massa muscular, você vai comparar com ele mesmo. Agora, o exame nós estamos fazendo o contrário, eu estou pegando esse valor, é como se você pegasse o percentual de gordura, o percentual de massa magra desse seu paciente e comparasse ele com todos os outros pacientes que você tem. Se você só atender pessoas que têm um baixo percentual de gordura, isso vai causar um viés. Se você atender só pessoas obesas, também. Então, o valor de referência ele tem essa limitação. Tá? E tem um outro componente importante que a gente não pode esquecer aqui, que é a variação laboratorial. O que significa isso? Cada laboratório utiliza um método. Portanto, o resultado de testosterona, de TSH, de cortisol, principalmente os hormônios, de um paciente que ele fez no laboratório A, não é o mesmo do laboratório B, tá? Então, fiquem atentos a isso, porque isso é algo que às vezes as pessoas não têm em mente, não têm conhecimento. Eu peguei só o TSH, mas isso pode acontecer se você der uma olhada aí nos exames dos pacientes, principalmente se você atende, por exemplo, pacientes online que fazem exames em diferentes cidades, você vai ver que isso vai acontecer mais frequentemente. Olha só, o TSH. TSH eu coloquei nesse estudo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 métodos diferentes. O que significa isso? Esses laboratórios têm 6 aparelhos diferentes. Um que tem um valor de referência de 0,51 a 3,67 e o outro de 0,7 a 6,4. Isso significa dizer que se a gente pegar a mesma pessoa, tá? A mesma pessoa, e ela coletar o sangue
e dividir esse sangue em 6 partes, o mesmo sangue em 6 partes, e mandar para 6 laboratórios diferentes, vai dar resultados diferentes. Por isso que o laboratório coloca uma faixa diferente. Então, por exemplo, 3 1000 unidades aqui, ele já está quase saindo do valor de referência, sendo que 3 aqui ele está no meio. Então, pessoas, cuidado. O valor de referência, ele depende do método e o valor do exame também. Então, não posso dizer assim, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, o valor ideal de TSH é 1,5. Acima de 1,5, a pessoa já está com alteração. Espera aí, gente. 1,5 aqui, ele está mais para o hipertireoidismo, não para o hipo, tá? E se uma pessoa tem 6 ou 5 aqui, é diferente de 6 ou 5 aqui. Então, cuidado, né? Nesse momento da aula, temos que perder um pouco a ingenuidade. Valor de referência de hormônios, principalmente, eles devem ser comparados com o próprio laboratório, ok? Por que que eu digo isso? A atividade física tem pouca influência se você tiver o repouso, tá? Então, cuidado com essas alterações. E os valores de hemograma, vocês vão ver que também tem esse problema. Como que eu vou contornar isso, né? Eu posso monitorar o meu atleta ou o meu paciente, sempre comparando ele com os exames anteriores. É mais útil, eu vou ter menos variação e eu não vou ter problema relacionado à metodologia, se ele fizer sempre no mesmo laboratório, isso é importante. Só que eu vou precisar de analisar várias coletas. Então, os laboratórios colocam lá os valores anteriores, igual eu já mostrei alguns exemplos para vocês aqui hoje. Só que o que ele não coloca é como você vai interpretar. Então, olha só, se você pegar a hemoglobina, né, a mesma pessoa vai ter uma oscilação normal da sua hemoglobina dentro do valor de referência, sem ter anemia, tá? E essa variação ela fica em torno de 2,7, ou seja, ela é metade, menos da metade de uma variação entre as pessoas. Então, quando você compara uma pessoa com ela mesma, você tem menos variação, menos chance de erro, tá? E aí, os laboratórios utilizam isso, né, de uma maneira um pouco diferente. Eles usam essa variação para saber se os exames têm algum erro. Dentro da área do esporte, a gente tem uma outra aplicação, né? E eu tenho a felicidade de dizer para vocês que esse conceito de comparação intraindividual, que a gente chama de diferença crítica, ou RCV, né? Essas 3 letrinhas RCV, o que significa isso? Isso seria um valor de referência para você comparar o exame do sujeito com o exame anterior dele, em percentual. Então, ou seja, se o exame aumentou ou diminuiu X%, significa alguma coisa? Sim ou não? E eu tenho a felicidade de dizer para vocês, né, que eu sou o pesquisador, a primeira pessoa no Brasil que publicou sobre isso no esporte, tá? Então, não é assim, tipo, eu criei isso. Não, eu peguei algo que já era usado na clínica e adaptei para o esporte, tá? Então, isso aqui está lá desde 2010, tem essa publicação em meu nome, foi lá como parte do meu doutorado, em que eu apliquei isso no esporte. Isso ajudou muito a gente. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem um valor de referência de uma pessoa que ainda não ultrapassou o limite máximo, mas ele já tem problemas. Por quê? Porque o valor de referência é uma pessoa comparado com outras pessoas. E se eu tenho o percentual, é a pessoa comparada com ela mesma. Quem que usa bastante isso aqui? Quem usa bastante isso é a Federação Internacional de Ciclismo, a Agência Mundial Antidoping, a FIFA, para tentar analisar o antidoping de uma maneira diferente. Então, eles vão lá e analisam o sujeito várias vezes, porque se ele usar pequenas doses, ele pode ter um efeito importante ali no desempenho e não ser pego num teste. Agora, se a gente avalia o comportamento temporal dele, a gente tem uma chance maior de pegar esse sujeito em um processo relacionado ao doping. Se vocês quiserem depois, eu posso disponibilizar o artigo para vocês sem problemas, ok? Esse aqui é um resumo de uma tabelinha para vocês entenderem um pouquinho o que eu estou dizendo. Se você é praticante de atividade física, se você é um indivíduo fisicamente ativo ou está avaliando um atleta, percebam, a sua CK pode variar até 119%. Se você não é praticante de atividade física e fizer 2 vezes CK, no mesmo dia ou em uma semana, pode variar até 70%. Por que os exames variam? Porque tem um método, tem a questão da circulação, do ciclo circadiano, etc. Então,
presta atenção, se você não fizer nada, não fizer atividade física, não estiver tomando medicação, nada, fizer 2 vezes CK, pode dar 70% de diferença entre um e outro, pode dar 100 e 170, não significa nada. Agora, se você está treinando, você vai ficar em 119%. A mesma coisa acontece com leucócito, com neutrófilo. Vejam, os valores da diferença crítica, os valores da diferença crítica, eles são variáveis de acordo com o tipo de exame, tá? Então, depois, deixa eu ver aqui, na hora antes da gente sair para o intervalo do almoço, eu mando aqui no chat o artigo, o paper, que eu já consigo pegar aqui do computador e já mando para vocês. Porque como ele é um artigo que é pago, eu tenho ele aqui separado, ok?